E o Sormani, ministro do quê? O Sormani ser o Ministro da Defesa. Eu ia criar um... Não, eu ia criar hoje foi bem, Sormani. Eu ia criar um ministério que chama-se Ministério da Tranquilidade. Seria o Sormani. Não, Ministério da Defesa. Ministério da Guerra. Paz. Quando tiver que defender, defende. Quando tiver que... Olha aqui, vamos começar, claro, falando nós vamos falar muito da final, evidentemente, né? Da final não, dos dois jogos que podem decidir o Campeonato Brasileiro hoje. O Palmeiras pega o Cruzeiro, por enquanto... Sem público. A CBF definiu, não vai ter eliminar, não vai ser não tem mais jeito, gente. Hoje já são 11h30 da manhã. Até pelo estatuto do torcedor. Mas o estatuto do torcedor, os caras rasgam toda hora. Isso aí não existe. E tem Internacional e Botafogo, certo? Em Porto Alegre. É o estatuto anti-torcedor. Anti-torcedor, o anti-estatuto. Na verdade... Agora, o Corinthians ontem chegou a 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Nunca tinha acontecido. Nunca jamais nesse país aconteceu isso. Com o Corinthians. Cara, que loucura. E garantiu a vaga na Libertadores. Copa do Brasil. Ele só perde a Libertadores se ele for derrotado pelo Grêmio, tomar aí uns 3 gols de diferença, o Cruzeiro ganhar os seus 2 próximos jogos e ganhar com um bom... Sabe? E o Bahia venceu o último jogo também. É aquela coisa que não vai acontecer. Não. Resumindo. Pode acontecer? Pode. Matematicamente... Não está sempre entre ainda. matemática, a gente tem que respeitar a matemática. Matematicamente ainda não está. Mas virtualmente... Ontem eu cravei lá que o Corinthians alcança a Libertadores. Sim. E tá na Copa do Brasil. Pode ser que dê errado, né? E tem notícia, sim, e tem uma notícia importante que ontem o Corinthians formalizou a permanência do Ramon Isso é importante formalizar, porque muita gente está dizendo assim, ampliou o contrato. Não, o contrato vai até 25, já ia até 25. existia. Sim. Então, ele só está mantido no... Ratificou que vai O que ficar. não Mas não significa... estendeu mais um ano? Não. É ele 2025. Na isso? realidade é o seguinte, como foi eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e eu trouxe essa informação aqui, a ideia era trocar. Mas essas 8 vitórias Não tem o que fazer. transformaram tudo, que é um negócio jeito. que a gente vai discutir, tá? A gente vai discutir. Eu ainda continuo defendendo O indefensável. a vinda de um grande treinador, tá? Porque, Quem, Leandro Quesada? Não, eu não vou falar nomes. Eu tô falando de um grande treinador. Nos ajude. Não, você tem que Não, ver. houve uma discussão aí semana passada do Sérgio Conceição. Que é mais treinador. Vai, fala os nomes aí. Mais Aí, treinador. O Luiz Castro. Mais se falou treinador. também Eu não nele. sei não, hein? O Luiz Castro. eu não sei. Voivoda, mais treinador. Renato Concordo. Gaúcho. Não, nesse momento não. Esses 3, na minha opinião, sim. Mas eu acho que é o que a Sara falou, essa arrancada. do Não tem Corinthians, como, não tem como. se Ela encerra essa discussão, basicamente. Acabou. Ela encerra essa discussão. Mas por quê? Porque o futebol ele é visto por em fase. recortes muito curtos, claro. Então, aí eu concordo também que é difícil você mexer com alguém que em 8 jogos conseguiu 8 vitórias. Só que a gente precisa contextualizar. A gente já está falando do Corinthians, vai falar Não, depois. já estamos falando. Então, vamos lá, vamos contextualizar. O Corinthians fez o que tem que ser feito nesses últimos jogos, porque ele enfrentou, tirando o Palmeiras e o Bahia, que brigou a maior parte do tempo ali em cima, os únicos times que realmente fizeram alguma coisa no campeonato para alcançar O algum Corinthians objetivo. pegou os confrontos diretos. O Corinthians pegou confrontos diretos com Atlético Paranaense, um time que brigou aí contra o rebaixamento. Aliás, foi o início da série, né? Exato. Aí, para ver aqui para não errar, tá? Atlético Paranaense, não fez mais do que obrigação. Enfrentou o Cuiabá, rebaixado, certo? Certo. Enfrentou o Palmeiras. Esse sim foi um jogo que não dá pra falar nada. O jogo que eu Só falei. por esse jogo o Ramon já tem que Lembra o que eu falava antes? Do que ia significar Palmeiras e Corinthians no campeonato? Olha o que aconteceu com o Corinthians e olha como a gente está falando do Palmeiras. Eu achava isso também. Né? O Sormani achava, a gente Aquele achava outro isso, planeta né? É uma Depois do vitória que Palmeiras. pode mexer com todo mundo. Mas só pro corte, desculpa, Facinca. É uma sequência Vai. que o Corinthians tinha a obrigação de fazer os resultados. Empatou com o Internacional, né? Foi antes dessa sequência, que era um jogo que estava na mão e o Corinthians cedeu o empate para o Internacional. Jogou melhor. Hoje você vê e você fala, esse resultado não é tão ruim, porque o Internacional fez uma campanha também igual a do Corinthians, né? Arrancando nesse segundo turno. A campanha do Inter não estava legal e pelos problemas que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Aí começa a sequência. Vence o Atlético Paranaense, time que está brigando contra o rebaixamento, tá? Aí pega o Cuiabá, time que estava brigando contra o rebaixamento e caiu. Aí enfrenta o Palmeiras, time que estava brigando pelo título. Está brigando pelo título ainda. Ok. Vitória contra o rebaixamento.
Cruzeiro, que pra mim é um time de razoável pra baixo. Sim. Tá? Pra mim é um time fraco. Tem gente que gosta, eu não gosto. Fez a final da Sul, né? É, e jogou nada. Vasco da Gama, time fraco. O Corinthians venceu. Criciúma, time fraco. O Corinthians estava perdendo por 2-0, virou o jogo. E o Bahia, na pior fase do Bahia. Que é um Bahia que a gente está criticando nos últimos tempos. Então o Corinthians fez o que precisa. Eu não estou desmerecendo aqui. Porque se tivesse perdido, ele estaria rebaixado. Então ele deu a volta em cima de adversários frágeis. Com exceção feita ao Palmeiras. Que para mim ainda continua sendo dos meus times. É isso. A sequência Vamos só contextualizar. Claro. Porque assim, parabéns, Ramon. Me perdoa, bacana que você faça pouca bobagem no ano que vem e que o Corinthians consiga, né, com as poucas bobagens, chegar a brigar por alguma coisa. Primeiro o Campeonato Paulista e que faça 2 prévias de Libertadores para chegar à fase de grupos. E os oportunistas que apareçam nos momentos, né? Porque vocês que criticavam o Ramon, agora vocês estão me criticando. Legal. Eu quero ver no ano que vem, se ficar 8 jogos sem ganhar, se vocês vão pedir a cabeça do Ramon, porque aí eu vou defender o Ramon, tá? Se alguém no ano que vem pedir a cabeça do Ramon depois de 8 resultados ruins, eu vou defender o Ramon. Não estão defendendo agora? Vamos defender o Ramon no momento difícil também, porque pode acontecer. Muito bem. Isso me lembra... Peraí, antes de você falar, nós temos um negócio para mostrar aqui, Facincani. Porque nós temos aqui nesta mesa, nesta sala, um profeta verdadeiro. Quem que é o profeta? Fábio Rocco Sormani. Nós temos um vídeo aqui de 2002? Foi 2000 e... Não, um pouquinho mais. 2012, 2013. Sim, tem algum tempo, né? E o Sormani... Vocês vão ver que as imagens até são meio... E o Sormani não tinha barba. Não, ele teve uma visão de que um argentino ia assumir, isso, né? Ele teve uma epifania. Teve. Coloca aí, Michelete, por favor. Eu acho que o Corinthians faz 28 pontos até o final do campeonato. Ele tem quantos pontos? Eu acho que ele faz 53. É a pontuação do líder hoje. Ele vai bater Libertadores. São 12 jogos. 28 pontos em 12 jogos. 36. Faz a conta aí de qual que é o aproveitamento. De jeito nenhum. O Corinthians teria que ter um aproveitamento de campeão brasileiro para fazer isso. 77,7%. 77% de aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians hoje é de 32%. Ele precisa ter um aproveitamento de 77% para fazer essa pontuação. Eu acho que com esse time que o Corinthians tem agora, só para esse jogo contra o Fortaleza hoje, na Copa na Sul-Americana, são 5 novidades. Com o Depay, vão ser 6 novidades. Eu acho que tem condições de fazer isso. Fábio Sormani. Gente, é o seguinte. Primeiro que aqui sangue é corintiano, entendeu? Segundo que a mega da virada é óbvio que eu já vou ligar pra ele. Falar. Eu vou ligar. A mega da virada. Não, sinceramente, eu fiquei muito empolgado. Naquela época eu fiz o comentário pelos dois jogos que o Corinthians fez contra o Fortaleza. Muito empolgado. E segundo, pela chegada do Depay. Tá? E, consequentemente, esse é o grande jogador. O grande jogador é aquele que faz os outros que gravitam em torno dele jogarem mais. O Michael Jordan tinha esse poder. O Pelé tinha esse poder. Porque, mas o Pelé tinha o Coutinho. Mas será que o Coutinho jogaria tão bem se ele não tivesse o Pelé? O Pelé teve o Pepe já foi antes do Pelé. O Pepe foi antes. O Mengal já teria jogado tanto assim? O Dorval seria? O Toninho Guerreiro? O Pelé fez esses caras. Como o Neymar, por exemplo, fez o Zé Love, um jogador que hoje dá entrevista. O André. O André Balada. O Yuri Alberto tem sido esse grande jogador auxiliar. Pega o Yuri Alberto antes do Depay e o Yuri Alberto depois do Depay. Você entendeu? Então chega um jogador de um nível muito alto para o nosso futebol brasileiro e para a Europa também. Ele tinha um nível muito legal, certo? Então chega esse cara. O Corinthians vai se ajeitando. Além dele, vem o Hugo Souza. Vem quem mais que veio? Veio o Carrijo, que é ótimo. O Carrijo, ótimo jogador. Chega o Depay, o Mateuzinho. O André Ramalho. André Ramalho. Outra coisa. E olha que o Alex Santana não tá bem fisicamente, ainda mas não é um baita volante. Sem dúvida. O que eu acho muito legal, você olha pro... Você não vê mais na lateral direita do Corinthians o Fagner. Chega. O próprio Cássio, que hoje o torcedor do Corinthians fala assim, tinha que ter saído mesmo. Exatamente. Entendeu? Você pegava a escalação do Corinthians, era Cássio, Fagner... Hoje não, hoje é Hugo Moura,
Não, Hugo Souza, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, olha o Gustavo Henrique como melhorou. Cara, que gol, hein? Esse. Foi um puta golaço. Não, o gol bonito é um gol de falta, tá louco. Aquilo Também, é um escândalo. mas é que o domínio de bola do Yuri... Os caras estão chegando, e o time vai encorpando. Quando eu vi aqueles 2 jogos contra o Fortaleza, 5-0 no agregado, e não foi contra esses adversários que o Quesada falou, Vitória, Criciúma, Cuiabá. Pô, foi contra o Fortaleza, gente. Sim. Um time que tá arrumado, que joga junto há 4 anos. Ele jogou bem os 3 jogos contra o Fortaleza. Os 3, é que no inclusive, Brasileiro, ele perdeu lá, ele perdeu com o também gol jogou do mais. Pikachu. Também jogou mais. E então você tá vendo... Esse foi o melhor momento do Corinthians. Olha lá, o Bidu Carlos, que tá brincando, é Roberto Carlos. O Bidu tá jogando... Então, o time cresce de uma maneira geral. Cresce. E eu olhando a tabela, vendo os jogos, etc e tal, eu falei, gente, eu acho que vai fazer 53 pontos e eu vou errar. Não, e eu Sabe que eu vou errar? Eu disse, que vai chegar a 56. Vai 56. E eu falei na hora ali, imagina, você tá louco, aproveitamento de campeão, não vai conseguir isso nunca. Ninguém projetou o que o Sormani projetou. Não, só o Sormani. O cara que vê a público falar, esse cara é um picareta e tem que ser banido. Não, acertou quase na mosca. Falou. Se perdeu o próximo jogo... E eu não acreditei na profecia. Ou na projeção. Profecia, a gente tá brincando aqui, na projeção. Porque o Corinthians, ele era muito instável no Campeonato Brasileiro. Ele não levava o Campeonato Brasileiro a mesma medida competitiva que as próprias Copas. Em que ele parou, porque pegou adversários melhores. Esse gol realmente é impressionante. Não, esse gol foi um canudo, um tiro fantástico, né? Olha aí a pancada, seca. E outra coisa, Flavinho, Quesada... Ninguém bate falta aí direto pro gol. O ambiente no Corinthians, a gente vê que... Vocês viram o vídeo depois do jogo, o Yuri e o Depay? A torcida foi você que mandou, não foi? Ó, e ali não é nem a Gaviões, hein? Ali é a lateral. Ali seja como for ali, né? Não é Gaviões. Não, ali é a leste. A torcida não é organizada. É a leste, que são não é organizada. Galera mais de boa. O ambiente no Corinthians hoje é um ambiente muito bom, cara. Muito bom. Os caras saem de casa pra trabalhar. Caramba, eu vou encontrar fulano, cicrano e beltrano. Caramba, eu vou lá, armando. Que nem a gente aqui. O nosso ambiente aqui é muito legal. A gente se encontra aqui, hoje nós vamos sacanear quem? Normalmente é o Facincani. Sim. Né? Porque a gente adora ele. Entendeu? Claro que adora. Óbvio. Então o Corinthians tem esse ambiente gostoso. Entendeu? As coisas e tudo mudaram isso ajuda, muito. cara. As coisas mudaram eu queria te perguntar uma coisa, que às vezes, né, você tá muito mais ligado, né, até pelas informações que você tem no dia a dia do Corinthians. As minhas fontes acho que envelheceram um pouquinho, mas ainda tem alguma coisinha. Esse Memphis Depay, ele é muito mais do que apenas um jogador muito bom de bola. A chegada dele fez o ambiente se transformar, porque muita gente, quando veio a contratação do Memphis no Corinthians, e os próprios jogadores de informação que eu tenho ficaram preocupados. Pelo seguinte, o cara tá vindo da Europa, ele meio que se sabotou por onde passou recentemente, porque ele é muito bom de bola, mas o cara não fez muita questão, muitas lesões, fisicamente não tá no melhor. Esse cara vai vir pra cá pra ganhar uma baita grana, o Corinthians tá numa baita dificuldade pra pagar salário, tava uma puta condição e todo mundo ficou com um baita pé atrás. E diz que esse cara chegou de uma forma completamente diferente do que se esperava. Isso é informação que eu tenho, que sabe, eu queria que você confirmasse. Diz que chamou os caras, o grupo falou assim, o que vocês estão ouvindo são calúnias, meu bem. Não vou dizer que são calúnias. Muitas coisas são verdade, mas eu tô chegando aqui para justamente fazer acontecer de novo algo que eu perdi, que era a ambição de ganhar. Que era a ambição de... Não, ele quer voltar para a seleção, né? Ele falou. Exatamente. E o dia a dia dele, um cara extremamente solícito com as pessoas, de uma educação que muita gente não acreditava, e o cara traz isso. Essa inserção no ambiente não é marketing, é um cara que quer entender onde ele está. E muitos jogadores do Corinthians que sequer tinham qualquer noção das atitudes que o Memphis tem tido e que eles poderiam já ter promovido recentemente, passaram a tê-lo como um exemplo, e esse dia a dia do Memphis, como é um jogador às vezes muda, né? Qual é a pergunta? Não, o quanto que esse Corinthians
e o quanto que esse ambiente, o quanto que essa mudança de chave passa pela chegada do Memphis, o quanto que ele surpreendeu a todo mundo, Não, eu acho que o Memphis tem um papel importante, mas não é só Memphis, né? O Hugo Souza mudou o Corinthians de patamar antes de tudo, né? Antes do advento Memphis, o Hugo Souza salvou o Corinthians em muitos jogos. Ele evitou 2 pauladas que seriam históricas de 7-1 contra Botafogo e Flamengo. Vocês lembram desses 2 jogos no Maracanã? Sim. O que esse cara fez, por isso que eu tô até na dúvida na hora de formar a seleção do campeonato, se eu coloco o John ou se eu coloco o Hugo Souza. Porque o que o Hugo Souza... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o John jogar num time organizado é mais tranquilo, entendeu? Agora, num time que estava desorganizado como o Corinthians, o que esse Hugo Souza fez, eu acho que o primeiro ponto foi esse. A chegada do Ramalho ajustou de certa forma o setor defensivo. Demorou um pouquinho, é verdade. Normal. Quando esqueceu os 3 zagueiros, porque assim, você tem um monte de zagueiro ruim. Você escala 3, é um a mais ruim. Então você escala um bom, que é o Ramalho, e mais um ruim do lado dele, pronto, você já botou o jogo. Exato. Tira 3 volantes. Legal. O time de ontem é o time ideal. Botando o Alex Santana, é o time ideal pra mim. Com um segundo reserva, com 2 reservas imediatas. O Alex Santana no lugar do Ranieri. Do Ranieri. Com 2 reservas imediatos. O Thales Romero e o Thales Magno, não dá para escalar 13. Então esses 2 caras eu acho que mudaram muito. E aí vem o Memphis. O Memphis, ele dá o toque de classe, de categoria. Chegou um cara de patamar europeu. É que aqui os caras conhecem, a gente conhece... A gente não, né? Mas as pessoas dão pouca, às vezes, atenção para alguns jogadores com o Memphis. Quando começou a carreira lá na Holanda, ele era chamado de Neymar da Holanda. Então você vê o tamanho do cara. Acho que o Neymar é mais jogador que o Memphis, tá? São até posições diferentes, mas enfim. Agora você imagina os 2 juntos no mesmo time. Podia ser no Corinthians ou no Santos, mas esquece. No Corinthians acho que seria melhor, porque o Memphis já tá no Corinthians e então é mais fácil. Então seriam 2 negociações pro Santos. Então eu acho o seguinte, Fascicano, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que o pré-Memphis teve 3 figuras que foram... É que o pré-Memphis, ele tentava dar uma cara, mas não conseguia. Aí ele chegou e o negócio... O Memphis aumentou o futebol do Yuri. Pô, o Yuri fez... O senhor Mano tinha falado. O Yuri tinha feito 2 gols em 16 jogos. Nos últimos 15, ele fez... nos últimos 15 jogos, ele fez 14 gols. Então, quer dizer, melhorou o futebol do Yuri. O Yuri deixou de ser centroavante, começou a jogar numa outra posição. E o Garro, o futebol do Garro também elevou. Até pela construção do time, porque o Garro tinha que vir buscar o jogo quando tinha 3 zagueiros. Com 2 zagueiros e 2 volantes que sabem jogar, como Bidon e Carrídio, o Carrídio não é bem um volante, é um meia mais aberto. O Garro ficou mais próximo do Yuri e do Memphis. Então isso também foi uma mudança tática. E aí, aplausos para o Ramon, que conseguiu enxergar isso. Essa frase e essa mensagem do Jeff, ela é extremamente cirúrgica naquilo que o eu Memphis tô falando. ensina os demais em posicionamento Flavinho, tático. Para quem tá no estádio, principalmente, que nem eu não vou mais à Arena Corinthians por questões logísticas, né? Mas pela televisão... Não, de verdade, não, porque eu tenho um baita respeito pelo Corinthians, eu não sou... Eu acabei de falar, o Leonardo tá concordando, hein? É curioso o seguinte, tem jogador que não precisa ter 15 assistências, 25 gols, para ele ser importante para a equipe. Ele, claro, tem que ter uma ajuda, né, em número, fazer gol e tal. Não, comparando o Dudu no Palmeiras. Que tem grandes números, mas a gente tem que enxergar além dos grandes números. Só que, Flavinho, o Memphis, ele, toda hora, ele tá procurando um espaço, não é nem para receber a bola, é para abrir a marcação para infiltração do Garro, do Yuri e do Carrijo. Esse Carrijo é outro jogador tão inteligente quanto o Memphis, tá? O Memphis dá no máximo 2 toques na bola. Você pode receber. Recebeu, tocou. Ou seja, já desafoga qualquer tipo de marcação e já clareia o espaço, né? Olha lá, 54,90 do Lucas. Pô, muito importante. Muito obrigado Sou muito fã mesmo. de vocês, desde o Fox Sports, meus amigos. Por favor, falem do Bidon. Bidon. Eu queria dizer uma coisa. Eu defendi o Bidon muito... Olha, eu defendia muito o Bidon, o Fascicani também. E aí, os ramonistas... Não, porque é jovem, porque é o Martínez... Porra...
Olha a A mudança. gente vê futebol, a gente vê... Cara, A gente eu não... sempre escalava o Bidon. A gente escalava o Sim, Bidon. Eu escalava o Bidon desde o início do ano. Falei, porra, depois do Moscardo, dá chance pro Ele é Bidon. melhor que o Moscardo. Só que aí é que tá, também acho. Só que aí é que tá. Você contrata o jogador mais caro e mais veterano, você se obriga a escalar, o cara. É isso que eu acho que é um modelo errado, entendeu? Pô, Bidon e Carrídio, a gente defendeu muitas Tem que vezes. escalar que é bom. Pedindo passagem. Tá precisando né? do primeiro volante que a gente acha que é o Alex Santana. Vamos ver. Porque eu acho, sinceramente, nada contra o Ranieri. Acho que o Ranieri não pode ser titular desse time. E o Martinez e o Charles também não podem ser titulares desse time. Tá? Dá pra Não é nada contratar um- pessoal contra os jogadores, é só qualidade de jogo. Então, pra quem não achava aí, o Bidon ontem deu um rolinho no jogador do Bahia. Foi. O jogador do Bahia veio louco, ele só deu um totozinho por trás. A nossa Elô da Fiel disse que deu um grito no estádio na hora, né? Ela tá- Então, gente, é o que Ela eu falo. tá- É a inteligência Inteligência de artificial. jogadores faz com que esse time do Corinthians Fique inteligente. deixe de ser um time engessado e passa a ser um time que a gente valoriza o que, por exemplo, faz o Botafogo, em que você não acha a posição dos caras em campo. A movimentação do Yuri, o cara vem pela ponta, vai por dentro, aí ele recebe a bola em profundidade, aí é o próprio Memphis abrindo, é o Galo, Nós estamos o Carrilho. falando do meio pra frente. É bom Claro, contextualizar. lógico, mas- Nesses 8 jogos, o Corinthians foi atacado com pouca qualidade. Tô falando, viu? Os Também, 8 você tem jogos, tá? razão. Porque assim, eu queria ver esse Corinthians nesse momento jogar contra o Botafogo uma final de Libertadores pra ver como é que seria, entendeu? Ou pegar Agora, um é aquela Palmeiras num coisa grande também, né, momento. Cassara? Ou um Flamengo num grande momento. Você tem toda a razão no que você fez nessa lista dos adversários, sem dúvida. Agora, tem um dado que a gente tem que considerar. O time tá jogando bem. Isso é legal. Não é que ele tá ganhando esses caras apertados. exato. Jogando bem, Ele pegou ele tá e ficou jogando 5 bem. no, isso aí. no Atlético. Ele vai em Criciúma e enfia 4. Toma Ele dois, mas Tem tudo bem, feito né? muitos gols. Tem feito muitos. Ele ganhou de 3 outro dia, 3 do Bahia. 3 do Bahia. Outro dia ele ganhou de 3. O Corinthians Ganhou tem de 3 do 22 Vasco. gols. 5 a 2 O Corinthians tem do Atlético. 22 gols Nesses 8 em 8 jogos. Dá 3. Dá quase 3 gols por jogo. Virou o jogo contra o Vitória depois do presente que foi É dado aquilo que pro a gente Alejandro, sempre né? fala. Quando o time é bom, pega adversário fácil, o que faz? Amassa. Exato. Que é o que o Corinthians está fazendo. Exato. A fase do Corinthians ajuda o adversário? Ajuda, claro. Não é um Botafogo, mas pegou um Palmeiras. Pegou, o Palmeiras jogou bem. Não é um Fortaleza, mas pegou esse Fortaleza e enfiou 5-0 no agregado. Então esse time já está dando sinais de que está jogando bem há algum tempo. E mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Mais uma coisa. Um abração pro Alfinete que está assistindo a gente. Alfinete, queria saber agora quanto se eu acho que o Corinthians vai conseguir arrecadar o dinheiro para pagar o estádio. Alfina e torcedores do Corinthians, resultados desse tipo, campanhas desse tipo, estimulam o torcedor a chegar hoje, acordar, a primeira coisa que o cara fala assim, eu vou pegar 100 pau e vou ajudar a pagar o estádio. Porque o time tá bem. Claro. O time tá subindo. O torcedor do Corinthians acorda extasiado. O torcedor do Corinthians queria que esse campeonato durasse mais. Mais né? 10 rodadas para ser campeão. É. Você entendeu? Então, hoje, o torcedor do Corinthians, ele tá assim, ele tá empolgado. Ele tá vivendo uma fase que ele não vive já há algum tempo. Porque o ano passado, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians também brigou para não cair. Lembra? Sim. Escapou com uma vitória contra o Grêmio, lá, gol do Romero. no Sul. Paulista tava O Campeonato fazendo uma Paulista, campanha, agora... não se classificou. Não se classificou, chave de grupo, nunca se classificou. Então, o torcedor do Corinthians estava muito machucado. E agora ele vive um momento de êxtase. De êxtase. E isso você pode ter certeza, que a arrecadação hoje, feita pela torcida do Corinthians para pagar o estádio, daqui a pouco o Michelete vai levantar isso aí. Vai levantar. Vocês podem ter certeza que hoje vai subir. O estádio Vai subir. Esperança. Alfinete, a torcida do Corinthians vai pagar esse estádio. Escuta, eu tô te falando. Ô, Flavinho, Deixa eu pedir likes antes de você continuar, Quesada, só porque a nossa audiência agora já bateu quase os 10 mil pessoas, é muito importante isso pra gente. Tá chegando like, tá chegando curtida, tá bom? Inscreva-se também no canal, vamos fazer um mutirão de likes, todo mundo dando like agora, nesse exato instante, sem aquela gritaria, Michelete. Nós não estamos nesse clima, nós estamos muito tranquilos agora. 53 o quê? O que você falou? Pontos. Pelos 53 pontos, vamos lá, 53 mil likes. Outra coisa, o Michelete pediu pra gente falar aqui várias vezes, e eu não falei, que o aproveitamento, Sormani, que você previu, era de 77,7%, que é o número do Parque São Jorge, blá, 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 blá. Não, mas é verdade, Flavinho. Aí a gente tem que dar o braço a torcer.
E a gente tem que entender. 777? É um número cabalístico, não é isso? Isso. É o número Do endereço do Corinthians. Muitos falam em marginal sem número, mas é mentira. Eu acho porque pra mim era marginal sem número. o Focincan sempre falou isso. Exatamente. Sempre falou, O quê? marginal sem número, marginal sem número. E outra coisa, o 77 é o maior título da história do Corinthians. Exatamente. Mais importante. E o maior jogador da história do Corinthians joga com que camisa? Hoje, com que camisa ele jogava? 7. Não. O maior jogador da história do Corinthians não tem número. Como assim? Como assim não tem número? É sempre um uniforme Marcelinho Carioca. preto ou amarelo. O que é? Não, Sério? o Corinthians... Não. O Corinthians não tem uniforme. Como Não, assim preto tem amarelo? jogado. Amarelo o Cássio jogou de amarelo. Goleiro, então. Que tem o apito, sabe? Ah, para com isso. Para com isso, vai. Ah, não. dá um tempo. Dá um tempo. Você, cara... Corintianos, vocês sabem que eu adoro o Corinthians e nós estamos mas é um amor assim. verdadeiramente contentes de ver o Corinthians jogando bem. Tá muito legal de ver, tá muito legal. Teve alguém que escreveu aí que o Corinthians hoje é o time mais legal de ver no futebol brasileiro. Não, eu colocaria junto com o Botafogo. Eu coloco também. Não, vai. Aí também não. Vai, não começa com essa palhaçada. Esse treco aí não tem nem menor sentido isso aí. Gente, então likes Tira daí. e etc e tal. Flavinho, eu posso pedir pro Michelete? Dá pra colocar aquela arte do Nós vamos... do Vessone? Dá pra colocar já ou ainda não? Nós vamos mostrar antes o Yuri Alberto e o Depay. E o Depay. Vamos lá. E os dois aí comemorando. Parabéns, irmão. Congratulations, bro. Um jogo muito bom. Mais um gol. Fica um dele vlog, tá ligado? Mais um gol. Com você. Amém. Sim. Contra a Grêmio. Isso. Vai, Corinthians! Bora! E quem tá Gente, chegando olha com a isso. gente agora é o pessoal do Nosso Futebol. Muito bom dia, boa tarde já, né? Depois do meio-dia, o pessoal que tá acompanhando a gente agora também no Nosso Futebol, tá bom? Um grande abraço. O Memphis passou o Caleri. Vocês acreditam nisso? Toca pro Memphis que é gol. Toca pro Memphis. Mas que é eu gol. disse que Pode com o Memphis mostrar. Depay o Corinthians não cai, né? Essa frase Essa aí, frase eu é achei sua. que ele É. Essa Presta frase, atenção, essa dá pra frase. colocar? Dá uma moralzinha pra mim ali. Fala, Exatamente. Com o Quesada Memphis falou... Depay